Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à teleaula 2 da disciplina de Patrimônio, Museus e Arquivos. Para quem não se lembra, eu sou a professora Érica Ramos Moimas, sou graduada em História e mestre em História Social pela Universidade Estadual de Londrina. Nessa aula, conforme você pode ver na tela, nós vamos abordar sobre memória, identidade e patrimonialização. Memória, identidade e patrimonialização são três conceitos indissociáveis, mesmo porque o patrimônio faz referência à memória e à identidade de um determinado grupo. Então, quando nós estudamos sobre patrimônio cultural, não é possível abordar sobre o mesmo sem falar sobre memória e identidade. Nessa aula, além de falar sobre identidade e memória, além de refletir sobre a relação que a identidade e a memória têm com o patrimônio, você também irá refletir sobre a política de patrimonialização durante a ditadura militar e logo após o término da ditadura militar no Brasil, né? Inclusive com a Constituição de 1988. Para você compreender melhor o que será abordado nessa aula, eu coloco aqui a contextualização. Veja que eu coloco três questões e é importante que ao final da aula você saiba responder essas três questões. Então, no decorrer da aula, serão abordados conceitos, conteúdos que irão te instrumentalizar para que você tenha o entendimento necessário para responder as questões que eu coloco nessa contextualização. A primeira delas é: quais memórias são representadas pelo patrimônio cultural? Quando há a patrimonialização de um determinado bem cultural, consequentemente, nós estamos preservando uma memória, fazendo referência e dando visibilidade à identidade referente àquele patrimônio cultural. Contudo, não é possível que o órgão federal responsável pela patrimonialização dos bens culturais no Brasil consiga ou possa patrimonializar todos os bens culturais de todos os grupos. Então, é feita uma seleção de alguns patrimônios culturais que são patrimonializados em detrimento de outros. Neste caso, algumas memórias são exaltadas, algumas identidades passam a ter visibilidade por meio desse patrimônio que passa a ser preservado, no caso pelo IPAM, em detrimento de outras memórias e outras identidades. Então, essa é uma questão que nós vamos analisar nessa aula. Na mesma tela, você tem como a Constituição de 1988 contribuiu para ampliar a noção de patrimônio cultural. Vamos ver o quanto a Constituição de 1988 se tornou um marco para ampliar o conceito de patrimônio cultural. É a partir dessa Constituição que aqueles bens culturais de natureza imaterial, como formas de expressão, saberes, técnicas e ofício, também passam a ser vistos como bens culturais que podem ser patrimonializados. E ainda na mesma tela você tem quais políticas públicas e instrumentos de proteção aos bens culturais foram adotados a partir da Constituição de 1988. É a partir da Constituição de 1988 que nós temos, inclusive, a instituição do registro como
como uma forma de patrimonializar os bens culturais de natureza imaterial, e essa é outra questão que a gente vai analisar nessa aula. Eu fecho assim essa contextualização. Memória e patrimônio cultural. Veja, nós vivemos em um tempo, em uma época que há uma preocupação muito grande com a memória, uma preocupação em preservar a memória. Por quê? Porque é por meio da memória que nós acionamos as nossas lembranças, né? Por meio da memória que nós acionamos o passado. Por isso que nós vemos vários grupos reivindicando a patrimonialização de bens culturais, tanto de natureza material como de natureza imaterial, porque esses grupos entendem que, a partir do momento que esse bem cultural é patrimonializado, ele passa a ser contemplado pela política de preservação existente no momento e esse bem, né, irá preservar a memória do grupo, irá fazer referência à identidade do grupo, irá dar visibilidade à identidade do grupo. Vamos entender melhor esse aspecto. Na próxima tela você tem o que entendemos por memória. Então veja só. Afinal, o que é memória? Quando nós estudamos sobre patrimônio cultural, falamos que o patrimônio cultural faz referência à memória, nós estamos nos referindo à memória coletiva. Ou seja, é aquilo que é comum para um grupo ou para uma nação, que diz respeito à história, à cultura de um grupo específico ou para a nação como um todo. Então, neste caso, nós não vamos fazer referência à memória individual, a lembranças individuais. Nós vamos fazer referência à memória coletiva. Um exemplo de memória coletiva é a história oficial, ou seja, aqueles eventos selecionados pelo Estado para se referir à história oficial, né, para compor a história oficial de uma nação. Essa história oficial, ela se torna também uma memória coletiva, ela é uma memória coletiva. Como exemplo, nós temos a história oficial do Brasil. Quando nós falamos sobre a história do Brasil, tem aqueles eventos históricos que praticamente todos os brasileiros conseguem citar, conseguem mencionar ou sabe algo sobre, como, por exemplo, a chegada dos portugueses no Brasil, a colonização portuguesa, a ação dos bandeirantes, a independência do Brasil. Então, são alguns eventos, alguns fatos relacionados à história do Brasil e que compõem a história oficial, que foram eleitos pelo Estado para compor essa história oficial, que também se tornou uma memória coletiva para as pessoas que vivem no Brasil. Então, quando nós falamos sobre patrimônio cultural, esse patrimônio cultural ele vai fazer referência a uma memória coletiva, seja uma memória oficial, como esse exemplo que eu dei relacionado à história do Brasil, né? A memória relacionada à história do Brasil, ou relacionado à memória coletiva de um determinado grupo. Então, nós temos bens culturais de natureza material ou imaterial relacionados aos afrodescendentes, aos indígenas e que hoje estão patrimonializados, mas eles não dizem respeito a um indivíduo em particular, ele diz respeito ao grupo. Ok? Então, voltando na tela, vamos lá. O que entendemos por memória? A memória coletiva pode ser entendida como um enunciado
que membros de um grupo vão produzir a respeito de uma memória supostamente comum a todos os membros desse grupo, tá? Então, como eu coloquei, veja só, membros de um grupo, os representantes, o governo brasileiro, né, elegeu aí alguns eventos relacionados à história do Brasil, tá? Para compor aí a memória coletiva. Então, intelectuais, governos, pessoas ligadas, né, a determinados órgãos, a determinadas instituições, se debruçaram sobre a história do Brasil e elegeram alguns fatos que passaram a compor essa memória coletiva brasileira. Na próxima tela, nós temos patrimônio cultural como vetor de memória. A memória coletiva também é entendida como um conjunto de representações do passado, que é o exemplo que eu coloquei para você, que é essa memória referente à história do Brasil. A patrimonialização é uma dessas representações. Veja, muitas vezes essa memória coletiva está representada por meio do patrimônio. Se nós pensarmos na história do Brasil, nós vamos ver que essa memória coletiva, ela está muitas vezes materializada em vários patrimônios históricos, como em museus, em objetos que estão, né, que compõem as coleções dos museus, em monumentos, em obras de arte e tantos outros. Voltando na tela, elemento importante para a memória coletiva são os lugares de memória, que é um conceito cunhado por Pierre Nora. Esses lugares de memória são todos os lugares que possuem um valor simbólico, ou seja, são lugares que se referem, que se remetem a determinadas memórias. Como eu já disse, nós podemos ter monumentos, nós podemos ter museus, objetos que fazem parte da coleção de um museu, obras de arte, construções antigas, desde casarões até igrejas. Podemos ter, inclusive, cemitérios que são lugares de memória. Por quê? Porque quando eu estou naquele lugar ou quando eu vejo aquele objeto, aquilo traz lembranças relacionadas a determinados eventos, a determinado grupo social, a determinada história. No próximo slide, você tem, no Brasil, a partir da década de 1970, alguns grupos perceberam que, através da patrimonialização de seus bens culturais, poderiam ser visibilizados. Veja que, até muito recentemente, os bens culturais que eram patrimonializados eram aqueles que faziam referência à história do Brasil colônia. Eram aqueles que foram construídos na época do Brasil colônia. Então, até muito recentemente, o que podia se tornar um patrimônio histórico no Brasil? Aquelas construções, aquelas obras de arte da época do Brasil colônia, que fazia referência a um passado brasileiro, a um passado do Brasil. Contudo, com o passar do tempo, lá nos anos 1970, diferentes grupos sociais foram percebendo que, se eles tivessem seus bens patrimonializados, como um bem cultural de natureza material ou imaterial, se aquele bem cultural fosse reconhecido pelo Estado como um patrimônio cultural, esses grupos conseguiriam preservar suas lembranças, suas memórias.
Então, com o passar do tempo, os diferentes grupos sociais, eles foram percebendo que aqueles bens culturais de natureza material, como aquelas construções lá da época do Brasil colônia, que foram contemplados pela política de preservação, lá da época de Getúlio Vargas, dos anos 1930 a 1940, que aqueles patrimônios, eles não representavam todos os grupos sociais existentes no Brasil. Muitos grupos passaram a refletir sobre isso e chegar à conclusão que eles não se sentiam representados por aqueles bens patrimonializados. Então, esses grupos, eles começam a reivindicar o direito ao patrimônio. Eles começam a reivindicar uma mudança nas políticas de preservação do patrimônio no Brasil. Voltando na tela, isso acontece porque esses grupos entendem que o patrimônio é um vetor de memória. Ou seja, o patrimônio ele faz referência à memória. Que o patrimônio cultural é um instrumento para os grupos que reivindicam os chamados lugares de memória. E vemos, então, a partir de 1970, afro-brasileiros e indígenas reivindicando que seus bens culturais, primeiro de natureza material e depois de natureza imaterial, fossem também contemplados pela política de patrimonialização, né, que eles passassem a ser preservados também. Eu fecho assim esse bloco. Patrimônio cultural, seleção de memórias e identidade. Se o patrimônio ele faz referência a memórias que constituem identidade, o processo de patrimonialização se torna então bastante complexo. Para os profissionais que atuam nos órgãos responsáveis pela patrimonialização, pela gestão do patrimônio, pela preservação do patrimônio, né, trabalhar com esse processo de patrimonialização de um bem cultural é um processo bastante complexo. Por quê? Porque ele está selecionando quais memórias ele deseja exaltar, ou seja, se eu decidir, se eu, enquanto profissional que trabalho no órgão responsável pela patrimonialização, junto com os meus colegas ali de trabalho, decidimos que determinado monumento será patrimonializado em detrimento de outros, significa o quê? Que eu estou exaltando determinada memória, que eu estou dando visibilidade para determinada identidade em detrimento de outro. Então, é uma situação bastante complexa que envolve a questão da patrimonialização. No próximo slide, você tem a memória e a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento. Ou seja, existe um binômio, que é a lembrança e o esquecimento, que é um binômio indissociável. Quando nós pensamos, quando nós estudamos sobre patrimônio histórico, nós temos que entender que quando um determinado bem cultural ele é patrimonializado, significa que aquela memória a qual ele faz referência, aquela identidade de grupo a qual ele faz referência, será sempre lembrada. E aqueles bens patrimoniais que não são contemplados ou melhor, aqueles bens culturais que não são contemplados pela patrimonialização, que não passaram por um processo de patrimonialização, que não são reconhecidos pelo Estado enquanto um patrimônio histórico. Significa que esses bens culturais têm menos valor? Significa que as memórias a qual esses bens culturais fazem referência têm menos valor? Significa que a identidade daquele grupo a qual esse patrimônio faz referência tem menos valor? Não. O que ocorre é que, infelizmente, não é possível, né, o Estado
patrimonializar todos os bens culturais referentes a todos os grupos. Essa política de patrimonialização, ela está muito relacionada com a política de uma determinada época, com os interesses dos governos de uma determinada época, com os interesses daquelas pessoas, daqueles profissionais que trabalham com patrimônio cultural em uma determinada época. No próximo slide, você tem o processo de patrimonialização de bens culturais. Esse processo, como eu já disse, é um processo complexo e é um desafio para os profissionais envolvidos, tá? Por quê? Porque sempre que esses profissionais se dedicam, né, ao estudo de determinado cultural, de determinado bem cultural, para verificar se vai ser patrimonializado ou não, isso vai envolver, inclusive, negociações e conflitos, tá? Como assim, né? O processo de patrimonialização dos bens culturais envolve negociações e conflitos. Porque alguns grupos chegam a se enfrentar para decidir ou para defender se determinado monumento, por exemplo, se determinado patrimônio irá permanecer no lugar ou não. Exemplo disso é o que aconteceu lá em meados do ano de 2020, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Então, lá no estado da Geórgia, existe o maior monumento confederado do mundo. E ali aconteceu um episódio em que um grupo antirracista, né, Vidas Negras Importam, enfrentaram, né, esse grupo enfrentou um grupo de extrema-direita. Por quê? Esse grupo antirracista, né, o movimento Vidas Negras Importam, dizem que aquele monumento, né, dos confederados, que na verdade mostra ali 3 estátuas, né, 3 heróis confederados, eles dizem que aquele monumento é um monumento racista. Já o grupo de extrema direita diz que aquele monumento tem que ficar ali porque ele faz referência à história dos estados do sul, né, dos Estados Unidos. Lembrando que na Guerra de Secessão, os estados confederados eram aqueles estados que queriam que a escravidão permanecesse no sul dos Estados Unidos. E esse monumento ele foi levantado para, como podemos dizer, para fazer lembrar, né, de alguns heróis dos confederados, tá? Então, olha só, é um exemplo que eu estou colocando aqui para que você identifique que situações como essa que aconteceu lá na Geórgia em meados de 2020 acontece a todo momento em diferentes países. Existem grupos que defendem que determinado monumento deve permanecer um lugar, porque ele tem uma significância importante. Outros grupos já são contra, não se sentem representados por aquele monumento, pelo contrário, se sentem desrespeitados, né? Então, são situações que envolvem aí a questão do patrimônio. Voltando na mesma tela, você tem: seleciona memórias e privilegia uma memória em detrimento de outra, tá? Então, esse processo de patrimonialização, os profissionais envolvidos, eles trabalham diretamente com a memória e com a identidade. Por quê? Ao decidir pela patrimonialização de determinado bem cultural, eu estou decidindo que determinada memória, determinada identidade será preservada, terá visibilidade, em detrimento de outras que, né, não tiveram ali um bem cultural patrimonializado. No próximo slide você tem patrimônio cultural e identidade. Um bem cultural pode ser identificado como patrimônio cultural na medida em que é reconhecido por um grupo
como algo que lhe é próprio, associado à sua história e, portanto, capaz de definir sua identidade. Por isso que nós dizemos que o patrimônio cultural, ele representa determinada memória ou determinadas memórias que constituem identidade. O patrimônio cultural está relacionado à identidade, à história de um determinado grupo. Eu fecho assim esse bloco. Preservação do patrimônio cultural durante a ditadura militar no Brasil. Nós já vimos que a política de preservação do patrimônio no Brasil começou lá nos anos 1930, na época do governo Getúlio Vargas. Ali havia uma intenção por parte do governo. Qual era a intenção de Vargas lá nos anos 1930? Era consolidar um sentimento nacional, uma identidade nacional, e naquele momento Vargas vai aceitar as ideias dos intelectuais modernistas que diziam que moderno era buscar lá no passado, lá na tradição, ou seja, lá no Brasil colônia, elementos que fizessem referência a identidade nacional. Por isso que naquele momento, nos anos 1930 e 1940, foram patrimonializados bens culturais de natureza material, como casarões, igrejas, obras de arte, referentes ao Brasil colônia, construídos, elaborados lá no Brasil colônia. Com o passar do tempo, a política de patrimonialização foi mudando em função de outros contextos históricos, de outros interesses. Na época da ditadura militar, os governos militares ainda continuavam se preocupando em vincular o patrimônio histórico à identidade nacional, mas surgem outros interesses naquele momento, e é isso que a gente vai ver nesse bloco. Voltando para a tela, você tem o Programa Cidades Históricas, PCH. Esse Programa Cidades Históricas foi criado no início dos anos 1970, então em 1972, e previa o tombamento em conjunto dos bens patrimoniais como os bens que compunham os centros históricos. Então, é uma nova política de tombamento, de preservação, de patrimonialização. Se até então buscava-se tombar, patrimonializar, preservar construções isoladas, então tombava uma igreja no Rio de Janeiro, um casarão em Salvador e assim por diante. Nos anos 1970, começa-se a tombar um conjunto de construções, por exemplo. Geralmente eram construções que compunham centros históricos. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para você desse tipo de construção. Na mesma tela, a gente tinha como objetivo o desenvolvimento econômico das cidades históricas do Nordeste. Ou seja, esse programa Cidades Históricas estava em sintonia com aquela política de desenvolvimento econômico dos anos 1970. O objetivo era tombar, preservar centros históricos de cidades do Nordeste e, ao mesmo tempo, fazer com que aquilo fosse um chamariz para o turismo e para o desenvolvimento econômico da região. Na tela seguinte você tem. Veja só. Naquela época, então, em 1973, foi assinado o decreto 72.107 e, por meio desse decreto, veja só o que esse decreto fazia. Converte em monumento nacional o município de Porto Seguro e a área urbana, sítio da antiga capitania e lugares históricos adjacentes
em especial Monte Pascoal, são inscritos no livro do tombo. Ou seja, essas áreas citadas aqui passaram a ser consideradas oficialmente pelo Estado patrimônio histórico. Ainda na tela, nós temos uma foto que mostra uma parte aí do centro histórico de Porto Seguro, que foi tombado em 1973 por meio desse decreto. Na tela seguinte, nós temos Centro Nacional de Referência Cultural, CNRC. O CNRC foi um órgão criado por Aloísio Magalhães, era uma instituição autônoma, ok? Foi criado em 1975 e tinha como objetivo produzir referências culturais acerca da cultura brasileira. Qual era o objetivo dos integrantes, das pessoas que trabalhavam, que se dedicavam às pesquisas no CNRC? Era fazer todo um estudo, uma pesquisa sobre a cultura brasileira e promover o desenvolvimento sociocultural. O trabalho do CNRC foi muito importante nos anos 1970, de 1970, porque começou ali em 1975, porque por meio do trabalho dos integrantes do CNRC começou a se ampliar a noção que se tinha de patrimônio histórico e de cultura. Porque até então a noção de cultura que havia no Brasil era aquela noção de cultura relacionada ao patrimônio histórico que existia, que havia sido tombado até então, que era aquele patrimônio histórico referente ao passado colonial brasileiro. Aqueles casarões, aquelas igrejas. Então, a noção de cultura que se tinha estava relacionada ao patrimônio cultural tombado até o momento. E o objetivo do CNRC era modernizar a noção de cultura, era ampliar a noção de cultura e, ao mesmo tempo, eles passaram a identificar bens culturais pertencentes a outros grupos da sociedade, não só os portugueses, mas pertencentes a outros grupos, bens culturais existentes em diferentes regiões brasileiras e que também deveriam ser reconhecidos como patrimônio, segundo os integrantes do CNRC. Voltando na tela, você tem o grupo que compunha o CNRC utilizou a expressão patrimônio cultural não consagrado para se referir às manifestações não reconhecidas pelo patrimônio oficial. Então, entenda que até aquele momento o patrimônio oficial, que era reconhecido pelo Estado como patrimônio histórico, cultural, eram aquelas construções, pedra e cal, aquelas construções lá da época do Brasil Colônia, obras de arte daquela época. E os integrantes do CNRC falavam, olha, o Brasil é um país com uma diversidade muito grande, então eles passaram a levar em consideração a diversidade cultural existente. Isso foi um passo bem dado naquele momento, um passo muito importante, porque passou a reconhecer a diversidade existente e passou também a reconhecer a diversidade de bens culturais. Ou seja, se existe uma diversidade cultural no Brasil, se existem diferentes grupos sociais, cada grupo tem seus bens culturais. E para os integrantes do CNRC, era necessário reconhecer também esses bens culturais como um patrimônio e passar a investir, inclusive, nos saberes, reconhecer os saberes, as técnicas dos diferentes grupos sociais existentes no Brasil. Voltando para a tela. Mudanças no órgão de preservação. Em 1970, o Departamento do Patrimônio Artístico e Nacional, chamado de DEPAN, é transformado em Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, IPAM.
tá? Aqui é Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional também. Então, veja que nós vamos ter aqui, ó, no contexto, a gente está no contexto do governo militar, porque nós estamos falando dos anos 1970, e o órgão de preservação do patrimônio começa a passar por mudanças, inclusive na sua nomenclatura. Na mesma tela você tem. Em 1979, a gente vai ter a fusão do IPAM, tá? Que era o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com o Programa Cidades Históricas e o Centro Nacional de Referência Cultural, e criação de nova estrutura. Surge a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Fundação Nacional Pro Memória. Então, são algumas mudanças que a gente tem ainda nos anos 1970 no Brasil. Eu fecho assim esse bloco. Vamos para a nossa situação-problema, para você pensar sobre uma questão, e essa SP está denominada como Patrimônio Cultural e Consolidação do Sentimento Nacional. Apresentando a SP, o patrimônio cultural ao longo da história sempre esteve ligado a uma ideia de pertencimento nacional. E o Estado atuou para que o patrimônio pudesse representar a sociedade. Foi assim lá nos anos 1930, 1940, quando começou a política de preservação do patrimônio no Brasil. A preocupação era patrimonializar bens que pudesse representar a identidade nacional. Ocorre que nem todos os grupos se sentiram representados por aqueles casarões, por aquelas igrejas que foram tombadas, né? Eles não viam ali uma memória, uma identidade deles. No próximo slide, de que forma o Estado brasileiro atuou historicamente para que o patrimônio cultural pudesse representar a sociedade? Então, o Estado brasileiro atua criando as políticas de patrimonialização. Essas políticas de patrimonialização, que são políticas de preservação do patrimônio, surgem nos anos 1930. Naquele momento vai ao encontro dos interesses de Getúlio Vargas, que era consolidar uma identidade nacional, um sentimento nacional. Mais tarde, lá nos anos 1970, essa política de preservação do patrimônio, ela continua pensando na identidade nacional, mas no governo militar também procura se associar o patrimônio histórico ao desenvolvimento econômico. Por isso que começam a tombar centros históricos, né? Esses centros históricos passam a ser contemplados pela política de preservação do patrimônio. Começa a fazer toda uma campanha também, dar visibilidade a esses lugares, para que eles se tornassem um chamariz de turistas e contribuísse para o desenvolvimento econômico do local. E mais tarde, nós também vamos ver outras questões. Nós vamos ter o CNRC, tá? Lá, começando o trabalho lá em 1975, procurando também identificar bens culturais pertencentes a diferentes grupos sociais do Brasil, bens culturais esses que também pudessem ser patrimonializados. E depois nós temos, inclusive, a Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, ampliando o conceito do patrimônio, que nós vamos ver em breve. No próximo slide, temos a resolução dessa SP. Na medida em que a política patrimonial vai ampliando o conceito de bem cultural e incorporando a ideia de patrimônio critérios que extrapolam a sua materialidade, a probabilidade de nos reconhecermos no bem aumenta consideravelmente. Então, veja só. A partir do momento, hoje, o que nós temos? A política de preservação do patrimônio é outra, respaldada pela Constituição de 1988.
Hoje, nós temos grupos indígenas, afrodescendentes, com bens culturais de natureza material ou imaterial que foram patrimonializados, tá? Então, hoje existe uma outra política de patrimonialização, mas nem sempre foi assim. E essa nova política de preservação do patrimônio, ela é muito importante. Por quê? Porque abre a possibilidade, e nós temos a possibilidade de diferentes grupos terem seus bens culturais tombados ou registrados, ou seja, patrimonializados, passando por todo um trabalho de preservação, né? E esses grupos, então, têm suas memórias contempladas nesse patrimônio, esses grupos têm as suas memórias guardadas, salvaguardadas por meio desse patrimônio. Esse patrimônio dá visibilidade à identidade do grupo. Então, hoje nós temos um leque maior, um número maior de patrimônios, que quando nós olhamos para eles, nós conseguimos nos sentir representados por esses patrimônios. Como exemplo, você pode, inclusive, acessar o site do IPAM, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No site do IPAM, você consegue identificar por região do Brasil os patrimônios culturais, tanto os materiais como os imateriais. Você consegue identificar inúmeros bens que foram patrimonializados, que são contemplados pela política de preservação, né? Há todo um trabalho para dar visibilidade também a esse patrimônio e nós vamos conseguir nos reconhecer, nós vamos conseguir nos identificar com pelo menos uma parte daqueles patrimônios que estão ali no site do IPAM, né? Nós vamos ver que aquele patrimônio faz referência a uma determinada memória, traz visibilidade para uma determinada, para a identidade de um grupo, pode ser o nosso grupo ou o outro grupo, mas é um trabalho muito importante feito pelo IPAM. Eu fecho assim essa SP. Interação. Como o trabalho do Centro Nacional de Referência Cultural, CNRC, contribuiu para ampliar a noção de patrimônio cultural, você tem 3 minutos para pensar sobre essa questão e eu já volto para comentar.
Veja bem, o CNRC, ao utilizar o termo patrimônio cultural não consagrado, acabou se referindo àqueles bens culturais que até aquele momento, até os final dos anos 1970, ainda não eram contemplados pela política de preservação do patrimônio no Brasil. Então, ao usar esse termo e essa expressão patrimônio cultural não consagrado, esse termo, na verdade, foi utilizado pelos integrantes do CNRC para se referir aos bens culturais de diferentes grupos sociais, inclusive aos saberes e aos fazeres desses grupos. Ali a gente já vê uma noção diferente de patrimônio cultural. É quando os integrantes do CNRC já começam a reconhecer que não era apenas os bens materiais que podiam ser patrimonializados, mas que fazeres, saberes, técnicas, formas de expressão, ou seja, elementos da cultura de diferentes grupos sociais, também poderiam vir a compor o patrimônio cultural brasileiro. Por quê? São elementos que fazem referência à história, à identidade, à memória de um grupo. Essa ideia do CNRC vai influenciar, inclusive, a Constituição de 1988, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Eu fecho assim essa interação. A Constituição de 1988 e o patrimônio cultural. Nós dizemos que a Constituição de 1988 foi um marco na questão do patrimônio cultural no Brasil. Essa Constituição, que ficou conhecida como Constituição Cidadã, ela contribuiu para ampliar o conceito de patrimônio. É a partir da Constituição de 1988 que aqueles bens culturais de natureza imaterial passam a ser reconhecidos também como patrimônio histórico brasileiro, tá? Então, vamos para a tela para a gente entender melhor o que o artigo 216 dessa Constituição coloca sobre o patrimônio cultural brasileiro. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos, formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. Então, observe que está colocando que pode fazer parte do patrimônio cultural bens de natureza material ou imaterial. Quando nós falamos nos bens de natureza material, nós temos que considerar também que temos os bens móveis e imóveis, ok? Vamos pensar em alguns bens culturais de natureza material que são imóveis. Um sítio arqueológico, uma construção como uma igreja ou um casarão, um centro histórico. Esses bens são exemplos de bens materiais imóveis, porque eu não consigo tirar de um lugar e levar para outro. Mas nós também temos aqueles bens materiais móveis, como, por exemplo, os objetos de um museu ou obras de arte. Por quê? Os objetos de um museu, eles podem ser expostos em um museu, mas também podem ser levados para uma eventual exposição em um outro museu. O mesmo pode acontecer com uma obra de arte. Ocorre que essa Constituição, ela também reconhece os bens imateriais, os bens culturais de natureza imaterial. E vamos para a tela para a gente entender quais são esses bens de natureza imaterial. Nós temos as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver.
Nós temos as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais, os objetos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, dentre outros, tá? Então, veja só, aqui nós temos o quê? Nós temos os bens culturais de natureza imaterial, tá? Então, formas de expressão, técnicas, saberes, ofícios, são exemplos de bens de natureza imaterial. O ofício de cineiro, que existe em algumas cidades do interior de Minas Gerais, em que o cineiro é aquele profissional, aquela pessoa que tem toda uma técnica, que domina toda uma técnica para fazer o badalar dos sinos das igrejas. O ofício das paneleiras de goiabeira, lá no Espírito Santo, que elas têm toda uma técnica, né? Também para fazer as panelas de barro. Os saberes da baiana de acarajé, que tem todo um saber tradicional, uma receita tradicional para fazer o acarajé lá em Salvador. O frevo, que é uma expressão, uma forma de expressão. São exemplos de bens culturais de natureza imaterial. No próximo slide você tem a Constituição de 1988 atribui importância às manifestações culturais, ou seja, inclui saberes, celebrações, formas de expressão. O patrimônio cultural passou a ser entendido como um bem cultural, ou seja, que faz parte da cultura de um povo. Não é apenas aquelas edificações da época do Brasil colônia, né, que vão ser consideradas como patrimônio cultural. Existem outros elementos da cultura que podem ser patrimonializados. Voltando na tela, você tem: ressalta a existência de elementos imateriais. Ou seja, a gente tem aqui uma defesa desse patrimônio imaterial, dos saberes, rituais, práticas culturais, cotidianas, até como uma alternativa para aquele patrimônio material referente ao Brasil colônia. Reforça a concepção que se tinha na década de 1970 em relação às identidades culturais debatidas pelo CNRC, ou seja, os integrantes do CNRC a fazer um estudo sobre a diversidade social e cultural do Brasil, né? Eles conseguiram modernizar essa ideia de cultura e colocar que existia uma diversidade cultural imensa, composta de diferentes elementos, como saberes, fazeres, técnicas, e que poderiam compor o patrimônio cultural brasileiro, representando aí a identidade e a memória de determinados grupos. No próximo slide, nós vamos ver mudanças no órgão de preservação do patrimônio. Em 1990, nós temos, né, a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Fundação Nacional Pro Memória. E elas foram extintas nos anos 1990, bem, né, ali no ano mesmo de 1990, dando lugar ao IBPC, que é o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural. Já em 1994, o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural se transformou em Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o nosso atual IPAM, que hoje é o órgão, o Instituto Federal, que é responsável pela patrimonialização, pela política de preservação do patrimônio no Brasil. Eu fecho assim esse bloco. Patrimônio tangível e tombamento. Toda vez que a gente fala patrimônio tangível, nós estamos se referindo ao bem cultural de natureza material,
tá? O tombamento é o meio utilizado para reconhecer oficialmente esse bem de natureza material como um patrimônio. No próximo slide nós temos patrimônio tangível e tombamento. Patrimônio tangível são os bens culturais que possuem materialidade. Esses bens culturais que possuem materialidade, como um objeto que está no museu, um sítio arqueológico ou um objeto de um sítio arqueológico, uma obra de arte, né? Eles são patrimonializados a partir do tombamento, né? Então acontece o tombamento. Mas o tombamento não é a única forma também de patrimonializar esse bem. Também existe o inventário, né? E a desapropriação, ok? A palavra tombamento, essa expressão tombamento, ela se refere, na verdade, ela se remete à Torre do Tombo. Torre do Tombo é a designação dada ao Arquivo Real Português, né? Então, nesse Arquivo Real Português, os documentos da monarquia, as possessões ultramarinas, elas eram registradas, esses documentos eram registrados em livros do tombo. Então, no direito português, tombar significa registrar. Voltando para a tela, tombamento expressa o ritual de registro de um bem em um dos livros do tombo, momento de sua nomeação oficial enquanto patrimônio e da sua inscrição como objeto de interesse público sob guarda do Estado. Então, toda vez que nós usamos o termo tombamento, nós estamos nos referindo, né, àquele momento em que o Estado reconhece oficialmente um bem cultural de natureza material como patrimônio. E a partir daí, esse patrimônio passa a ser contemplado pela política de preservação, pode passar por restauração, pode passar por todo um trabalho de divulgação para dar visibilidade àquele patrimônio também. No próximo slide você tem o procedimento do tombamento e seus efeitos. Para ser tombado, um bem passa por um processo administrativo. Esse processo é um processo burocrático, não acontece em poucos dias, leva-se um tempo e envolve profissionais da área, profissionais que são especialistas em patrimônio histórico, em patrimônio cultural. Vamos ver qual é o processo, qual é o procedimento, né, que esse bem passa e para ser tombado. Veja só, primeiro temos um pedido de tombamento, que pode ser feito por uma pessoa física ou jurídica. Daí esse pedido de tombamento é encaminhado para o setor responsável, para o órgão responsável pela preservação. Então, pode ter um órgão no município, no estado, o IPAM é a nível federal. Se o conselho se sentir convencido sobre a importância desse bem, esse conselho irá expedir uma notificação de tombamento. Se não tiver impugnação do tombamento, o processo é encaminhado ao ministro da Cultura, que irá homologar o tombamento. Feito isso, a concretização do tombamento através da promulgação de decreto e inscrição do bem no livro do tombo correspondente, ok? Em seguida, temos a publicação no Diário Oficial. Então, quando chega nessa etapa, nós já temos o patrimônio. Ele já começa, esse bem de natureza material já passa a ser contemplado pela política de preservação do patrimônio, tá? Mas ainda tem uma última etapa que após a inscrição do livro do bem no livro do tombo, né, é feita a verbação
do registro do tombamento no devido cartório. Vou colocar para você 2 exemplos de bens de natureza material que foram tombados e registrados em um dos livros do tombo. O primeiro exemplo que você vê na tela é o Teatro Amazonas, em Manaus. Foi tombado lá na época da ditadura militar, em 1966, e ele foi inscrito no livro do tombo histórico. Tem 4 livros do tombo. No caso, o Teatro Amazonas, ele está no livro do tombo histórico. Esse teatro, ele faz referência a uma memória. Você já deve ter relacionado aí. Que memória é essa? É a memória do ciclo da borracha, da exploração da borracha, que é uma época, né, de bastante riqueza ali na região de Manaus. Um outro exemplo que você está vendo aqui é o livro do tombo de Belas Artes. Aqui nós temos uma pintura feita no teto do convento e igreja de Nossa Senhora da Lapa, em Salvador. Essa obra de arte, essa pintura feita no teto, ela foi tombada, tá? Em 1938, olha, quando começou a política de preservação do patrimônio no Brasil, e está no livro do tombo de Belas Artes. Não está muito nítida aqui, tá? Mas ela já passou por um processo de restauração, né? Então, se a gente vai até lá para ver pessoalmente, a gente consegue identificar aí que são as monjas recebendo o hábito. Eu fecho assim esse bloco. Patrimônio intangível e registro. Quando eu falo patrimônio intangível, eu estou me referindo aos bens culturais de natureza imaterial, tá? O registro é a forma oficial, legal, né, de patrimonializar esses bens. No próximo slide você tem patrimônio intangível, é o termo sinônimo de patrimônio imaterial. No mundo ocidental, essa preocupação, né, com a preservação dos bens culturais de natureza imaterial começou lá em 1972, quando representantes de alguns países se reuniram, né, intelectuais, inclusive de alguns países também se reuniram, para traçar uma política de preservação de bens culturais de natureza imaterial, né, que estão relacionados aí a diferentes grupos, né, que está relacionada a uma cultura popular. Daí mais tarde nós temos a Unesco atuando também. Na tela você tem a Unesco define como patrimônio imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados. Então, no final da década de 1980, a Unesco elaborou um documento com recomendações para identificar, para registrar e para preservar e divulgar esses bens culturais de natureza imaterial. Na tela seguinte, nós temos o instrumento de salvaguarda, que é o registro. Embora a Constituição de 1988 já tivesse, né, ali na Constituição de 88, a gente já tem previsto a salvaguarda, a preservação dos bens de natureza imaterial. Mas foi esse decreto de 2000 que reconheceu a valorização do patrimônio imaterial. Olha só, ele vai instituir o registro de bens culturais de natureza imaterial. E esse registro é feito nos livros de registro. O objetivo é manter o registro dessas memórias que são representadas por meio do patrimônio imaterial. Então, por exemplo, você consegue identificar vários livros de registro no site do IPAM e você consegue identificar em cada livro, eu vou colocar os exemplos aqui, né, o que está registrado. No próximo slide você tem os exemplos dos livros de registro.
nós temos o livro de registro dos saberes. Esse livro de registro reúne conhecimentos e modos de fazer que estão enraizados no cotidiano das comunidades. Coloquei para você como exemplo o ofício das baianas de acarajé, mas a gente tem o ofício das paneleiras de goiabeira, que eu já citei para você nessa aula. Nós temos o ofício do mestre de capoeira, o ofício de cineiro e tantos outros. Na mesma tela, nós temos o livro de registro das celebrações, que vai reunir rituais e festas. Como exemplo, eu coloquei o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que está nesse livro de registro. Nós temos um terceiro livro de registro, que é o das formas de expressão, que vai registrar as manifestações artísticas, como literatura, músicas, danças. O carimbó está registrado nesse livro. E o quarto livro é o livro de registro dos lugares, que vai registrar mercados, feiras, santuários, praças e até cachoeiras e rios. Como exemplo, coloquei a Feira de Caruaru. Acontece que todos, esses exemplos de bens culturais de natureza imaterial que são registrados nesses livros só puderam ser registrados porque lá em 1975 começou o trabalho do CNRC. O CNRC influenciou inclusive a Constituição de 1988, que passou a reconhecer também os bens de natureza imaterial como um patrimônio cultural. Eu fecho assim esse bloco. Vamos para mais uma situação problema, pelourinhos como um bem cultural. No próximo slide temos atualmente elementos como o pelourinho fazem parte do hall de bens patrimoniais no Brasil. O que é um pelourinho? É uma coluna de pedra ou de madeira que geralmente era colocada em uma praça pública na época do Brasil Colônia e Império, e ali os africanos escravizados recebiam seus castigos. Se fosse, há algumas décadas atrás, o pelourinho jamais seria reconhecido como um patrimônio cultural, tá? O reconhecimento do pelourinho como patrimônio só foi possível a partir da Constituição de 1988. Vamos entender melhor isso. No próximo slide, a partir de que momento na história das políticas públicas de preservação do patrimônio cultural brasileiro, os pelourinhos passaram a ser reconhecidos como um bem cultural? Veja só, o patrimônio cultural se reveste de um sentido simbólico. Então, aquela coluna de pedra ou o tronco que está lá na praça pública tem um sentido que vai além da materialidade, tá? Tem um sentido simbólico. Está relacionado aos castigos que os escravos recebiam e, tem várias questões envolvidas naquela prática, mesmo porque boa parte da sociedade via aquilo acontecer e consentia. O reconhecimento desse tipo de patrimônio, ligado à memória de pessoas comuns, foi considerado importante a partir da Constituição de 1988. Como eu coloquei para você, até 1988, por mais que a gente já tivesse todo aquele trabalho dos integrantes do CNRC, que foi um trabalho que começou lá em 1975, e o CNRC já estava identificando que existia diferentes bens culturais que deveriam fazer parte também do patrimônio cultural brasileiro, por mais que houvesse o trabalho do CNRC, é apenas com a Constituição de 1988 que bens culturais como o pelourinho passaram a ser patrimonializados, tá? Então, os pelourinhos que existem no Brasil, muitos deles hoje
né, eles são contemplados por essa política de preservação, tá? Porque eles estão relacionados, eles fazem a referência à memória de um grupo, tá? É uma memória traumática? É, né? Ou seja, um determinado grupo recebeu muitos castigos ali. Então, seus descendentes, né, para os seus descendentes atualmente, o pelourinho, ele tem todo um significado simbólico, né, que diz respeito àquele momento da escravidão no Brasil. Eu fecho assim essa situação, problema. Qual a importância dos instrumentos de proteção dos bens culturais? Você tem aqui mais um momento de interação. Tem 3 minutos aí para pensar sobre essa questão e eu já retorno para comentar com você. Então, qual a importância dos instrumentos de proteção dos bens culturais? Quais são os instrumentos utilizados pelo Estado, pelo IPAM, para patrimonializar, para proteger os bens culturais patrimonializados? Nós temos o tombamento e o registro, que são os mais conhecidos, né? O tombamento é usado para os bens culturais de natureza material e o registro para os bens culturais de natureza imaterial. Mas existem outros também, como a chancela e o inventário. Nós conhecemos mais e o IPAM faz mais uso também do tombamento e do registro. Tanto é que se você entrar no site do IPAM, você vai ver que tem os livros do tombo, né? Os bens tombados em cada livro do tombo, a história daquele bem cultural de natureza material, a qual grupo ele faz referência, a identidade de qual grupo ele faz referência, qual a memória, né, que está presente naquele bem cultural de natureza material. E ali no site do IPAM a gente também tem os livros de registro, com todos os bens culturais de natureza imaterial registrados em cada um dos livros de registro, tá?
Então, tanto o tombamento como o registro, a chancela, o inventário, mas vamos pensar aqui principalmente no tombamento e no registro, são instrumentos que oficializam a patrimonialização de um bem. É por meio desses instrumentos, né, que um determinado bem cultural passa a ser reconhecido pelo Estado de forma oficial, enquanto um patrimônio passa a ser contemplado pela política de patrimonialização. Claro que existem fragilidades nesses instrumentos, mas eles são importantes e necessários. Eu fecho assim essa interação. Vamos recapitular essa aula, começando pela primeira questão que foi colocada para você, que é a relação entre memória, identidade e patrimônio cultural. Relembrando que eu falei que eram e são, né, conceitos indissociáveis. Não é possível abordar sobre patrimônio cultural, estudar patrimônio cultural, sem considerar que o patrimônio cultural, ele faz referência à memória de um grupo, ele faz referência à identidade de um grupo. Voltando na mesma tela, nós vimos a política de preservação do patrimônio durante a ditadura militar, ok? E vimos que durante a ditadura militar ainda existia, claro, uma preocupação por parte dos governos em usar o patrimônio para consolidar uma identidade nacional, mas também havia uma preocupação com a questão do desenvolvimento econômico. Por isso, o tombamento de centros históricos e o incentivo para o turismo naqueles lugares, justamente para promover o desenvolvimento econômico daquele local. Voltando na tela, ainda durante a ditadura militar, nós tivemos então o programa Cidades Históricas, com o tombamento de centros históricos, tá? E o CNRC atuando de uma forma muito importante a partir de 1975, ampliando a noção de patrimônio, considerando que existia uma diversidade cultural no Brasil, já que existem diferentes grupos sociais, existe também uma diversidade cultural e que os bens culturais, tanto de natureza material como imaterial, referentes a esses diferentes grupos sociais, também deveriam ser considerados como um patrimônio, porque são bens culturais que fazem referência à memória e à identidade desses grupos, como dos afrodescendentes ou afro-brasileiros e indígenas. Voltando na tela, também vimos sobre a Constituição de 1988 e a política de preservação do patrimônio. Lembrando que a Constituição de 1988, ela se torna um marco para a política de preservação do patrimônio, principalmente quando reconhece a existência dos patrimônios culturais de natureza imaterial, né? Ou seja, não são apenas os bens culturais de natureza material que serão contemplados, então, pela política de preservação do patrimônio. Mas, a partir da Constituição de 1988, nós temos também os bens culturais de natureza imaterial. E essa Constituição também, né, deixa bem claro quais são os instrumentos que serão utilizados pelo Estado e pelo IPAM para preservar esses bens culturais patrimonializados, que é o tombamento e o registro em especial. O tombamento para os bens culturais de natureza material, como casarões, igrejas, obras de arte, sítios arqueológicos, museus e objetos que estão dentro do museu, né? E o registro para os bens culturais de natureza imaterial, como as formas de expressão, né? Saberes, técnicas e ofícios. E no decorrer dessa aula eu citei alguns exemplos desses bens culturais de natureza imaterial.
Eu encerro assim essa aula.